É uma alegria, né, quando nós podemos louvar a Deus, reunir para exaltar o seu santo nome, aprender mais dele. E quando nós estamos aqui reunidos, eu costumo dizer sempre que é uma festa, né? É uma festa de adoração. Porque quando nós nos reunimos como família, nós podemos nos colocar diante desse Pai maravilhoso e diante desse Pai maravilhoso, sabendo que Ele vai assistir a cada um de nós. Então é uma bênção isso, né? Você está diante desse Deus maravilhoso. E hoje, família é o tema do terceiro domingo. E não sendo diferente, vamos pensar um pouquinho sobre uma família composta hoje. Uma família composta por membros cheios de sabedoria. Uma família composta de membros ou por membros cheios de sabedoria. Ok? Vamos pensar aqui e vamos ler o texto que vai nos ajudar a entender o que é uma família composta por membros cheios de sabedoria, em Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 4. Provérbios 24, 3 e 4. Salomão, segundo a Bíblia, o homem mais sábio, né, que já existiu, inspirado por Deus, escreve nesses dois versículos algo que às vezes para a gente pode ser assim, meio que sinônimo, uma palavra da outra, mas tem uma certa diferença, e nessa diferença você vai perceber como é que nós estamos vivendo. Diz o texto: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento, ou em outras versões, inteligência, se consolida ou se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Vamos ler juntos esses dois versículos? Vamos lá? Com sabedoria se constrói uma casa, com discernimento ela se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Três palavrinhas me chamam a atenção. Lembra daquela música? Três palavrinhas só. Lembra? Três palavrinhas desse texto me chamam a atenção. E às vezes você e eu, desapercebidamente, consideramos elas meio que sinônimo uma da outra. Quais são essas palavras? Sabedoria, discernimento e conhecimento. Normalmente você olha para essas três palavras e vai pensar, é uma sinônimo da outra. Você pode até usá-las assim. Mas essas palavras, cada uma tem algo muito importante a nos dizer. E eu quero pensar contigo primeiro sobre sabedoria. O que é sabedoria? Você consegue me definir o que é sabedoria? Para te ajudar, eu vou te dar uma definição em hebraico. Sabedoria, segundo o autor, ele diz o seguinte: é a habilidade, a prudência, é a habilidade de tomar decisões. Olha só que coisa interessante: a habilidade de tomar decisões baseadas em uma compreensão profunda das questões ou da questão, com consequências que você sabe que vão acontecer. Ou, em outras palavras, é uma habilidade que aquele que tem sabedoria, ele consegue tomar decisões, ou ele toma decisões baseadas no seu conhecimento do fato e sabe o que vai acontecer no decorrer daquela sua decisão. O que vai vir depois, se bem ou mal. Às vezes nós tomamos decisões sem sabedoria, e nessas decisões sem sabedoria, as consequências não são boas. Correto? Entendeu? Isso é sabedoria.
é a sua capacidade, é a sua habilidade de tomar decisões. Então diz Salomão que a sua capacidade de tomar decisões, se for bem feita, constrói uma casa. Constrói uma casa. Segunda palavra, discernimento. Ou em outras versões, como eu falei, inteligência. Na palavra em hebraico quer dizer compreensão ou entendimento ou percepção ou capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza. Ou seja, é você chegar numa situação, num momento, e ter a sensibilidade, a capacidade de avaliar o que está acontecendo e tomar uma decisão em relação àquilo que está acontecendo de forma clara. Então Salomão está dizendo o seguinte, para você e para mim, que com capacidade de tomar decisões acertadas, você faz com que a sua casa seja o quê? Consolidada. Consolidada. Ou ficar firme, podemos dizer assim. Mas também a outra palavra é conhecimento. No hebraico, conhecimento é o ato de perceber e compreender por meio da razão ou da experiência. Bem parecido uma das outras, né? É o ato de você compreender, ok? Por meio de razão ou da razão, né? Ou por experiência. Então, Salomão está dizendo para você que se você compreender, entender, por meio racional e não emocional, o que está acontecendo, e se você tiver essa visão, você consegue fazer com que os cômodos da sua casa sejam o quê? Cheios do que é precioso e agradável. E aí você vai entender o que é necessário para que a nossa casa seja uma casa onde todos ali reunidos, todos ali presentes, estejam realmente o quê? Cheios de sabedoria, discernimento e conhecimento. Até porque, e eu não dei ali para o nosso multimídia, eu acabei me esquecendo, me lembrei agora mesmo, de um texto que Salomão usa, e queria ler até com os irmãos, em Provérbios. Me lembrei agora, irmã Marta, por isso que eu não passei para a irmã. Lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, Salomão, ele nos dá uma fala preciosa, que você vai se lembrar de um dito popular. Com certeza você vai se lembrar de um dito popular. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas aquele que anda ou faz dos seus companheiros, ou anda com os tolos, né, faz dos tolos seu companheiro, ele acabará... Você lembra de um ditado parecido com isso aí? Isso aí, quem anda com porco, farelo come. Numa casa, se cada um que compõe aquela família entender que ele necessita ser sábio, ele necessita ter sabedoria, conhecimento, discernimento, aquela casa tende a crescer, e não pouco, mas muito. Mas se naquela casa, a pessoa de cada um ali que forma, não conseguir entender isso, ele vai ser um tolo. E para complicar a história, Salomão está dizendo o seguinte, que aquele que faz do tolo seu companheiro, acaba como? Fazendo do companheiro um sábio? Acaba mal.
Porque realmente há mais facilidade em caminhar para o ruim, vamos dizer assim, do que para o bom. Por que isso? É nosso, é mais cômodo, é mais fácil. Então agora vamos voltando nas palavras e vamos entender como é que eu consigo ser sábio, como é que eu consigo ter discernimento, como é que eu consigo ter conhecimento. Vamos lá, vamos voltar na palavra sabedoria. Salmos 111, versículo 10. Olha o que a Bíblia nos ensina sobre sabedoria. Salmos 110, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. A sabedoria que Salomão está aqui nos falando não é uma sabedoria humana. Não é uma sabedoria que vem de ti ou de mim. Não, é uma sabedoria que vem de Deus. Porque a sabedoria do homem, mesmo que pareça ser muita, ele não consegue acertar sempre. Você consegue acertar? Você consegue tomar 100% de todas as decisões sem errar nada? Ninguém, isso não existe. Por mais que você se esforce e trabalhe para ter a compreensão, por mais que você se esforce para ter, então, toda aquela questão sobre controle da sua vida, nas suas decisões, por mais que você se esforce, você, um dia, um momento, vai errar. Não tem jeito. Não tem como. Eu sou imperfeito, você é imperfeito, nós somos imperfeitos. Mas a sabedoria que vem de Deus, não, ela é perfeita. E Salomão, interessante isso, eu já comentei aqui outras vezes, Salomão já demonstrou sabedoria. Quando Deus chega para ele e diz, o que você quiser, eu te dou. Já pensou? Uma vez eu falei aqui na igreja, se Deus chegasse para você e perguntasse a você aqui agora, o que você quer? Eu te dou. Só escolher. Vai passar na tua cabeça o quê? Eu não sei, mas com certeza, provavelmente, não seria o que Salomão pediu. Porque a nossa vida, às vezes, é envolvida em tantas situações, né? Que muitas das vezes, a primeira coisa que você pode pensar é assim, Senhor, eu queria um carro novo. O meu está tão velhinho que, coitado, nem sabe mais da garagem. Senhor, eu queria uma casa, eu vivo de aluguel, olha, está caro esse negócio de aluguel. Senhor, eu queria ter um trabalho maravilhoso, uma renda. Senhor, eu queria que acabasse com as minhas dívidas e assim por diante vai. Riquezas e coisas mais, principalmente riquezas. Salomão chegou para Deus e falou, não, Senhor, o negócio é complicado, sabe? Dirigir esse povo, esse negócio não é fácil, não é para qualquer um. Faz o seguinte, me dê sabedoria, para que eu possa saber o que fazer. E Deus deu, além de sabedoria, outras tantas coisas. E mesmo dentro da sua sabedoria, Salomão ainda cai. Você conhece a história? Lá na frente, casa com mulheres que não era para se casar, ele erra. Então, quando você entende que a nossa sabedoria ela é limitada, ela é frágil, ela é de todas as formas imprudente em muitas das coisas, mas a de Deus não. Quando cada um que compõe a família busca a sabedoria de Deus e busca viver o que Deus está ensinando, esse será realmente um homem ou uma mulher sábio. Então, diz Tiago, capítulo 1, versículo 5, o seguinte, se você entendeu isso, você vai compreender o que Tiago está falando. Se você, então, o que diz aí? Se você, então, peça a Deus. Se vocês aí, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, faça o quê? 3 coisas são importantes observar nesse versículo. Primeiro,
a humildade de se reconhecer como não sábio. Porque só procura médico quem está doente, não é assim que funciona? Não é assim que funciona? Então, se você acha que é autossuficiente em ter sabedoria suficiente para resolver os seus problemas, você está redondamente enganado. Então, você tem que se quebrantar e se humilhar e reconhecer que você não tem sabedoria e precisa dessa sabedoria que vem do alto. Se humilhe. Peça a Deus, diz o texto. Se você acha que tem falta de sabedoria, diz o texto, peça. Vá até Deus. Isso é um outro problema também. Trabalho. Você tem que ir até Deus. Você tem que fazer a sua parte. Deus quer dar. Que Deus está aí para isso. Ele diz, vinde a mim. Todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Você tem falta de sabedoria? Está passando dificuldades por falta de sabedoria? Peça a Deus. Dá trabalho? Dá. Porque muitas das vezes o que Deus vai te ensinar e te instruir não é aquilo que você quer ou como você quer. A família muitas das vezes sofre exatamente porque as pessoas que a compõem, ou uma ou mais, não querem ter trabalho de buscar sabedoria. E como é que você consegue sabedoria de Deus? Pedindo a Deus. E aí, vai cair então, de repente, na tua cabeça toda a sabedoria de Deus? É assim que funciona? Não, você vai ter que fazer o quê? Está disposto ao quê? Estudar. Ler a Bíblia. Buscar Deus significa ler a Bíblia. Buscar Deus significa estudar a Bíblia. Buscar Deus significa se aprofundar naquilo que Deus deixou para nós. A Bíblia, Jesus Cristo até diz outra vez, né? Para aquelas pessoas, vocês erram por não conhecer o quê? Escrituras. Vocês não acertam, vocês não conseguem ter a consciência, a definição das coisas, porque vocês não buscam Deus. Vão ficar que nem cegos, caminhando que nem cegos, sem saber para onde ir, para onde vai, como vai. Toda hora leva tombo. Ok? Isso é buscar ter sabedoria. Agora a outra palavra, discernimento. A palavra discernimento, vamos nos entender que buscá-la, como tê-la, lá em Salmo 119, versículo 99. Salmo 119, versículo 99. Os irmãos, depois leiam todo esse salmo, porque todo o Salmo 119, ele está valorizando o discernimento, o conhecimento e a sabedoria. Então ele diz o seguinte: tenho mais... Vou de novo, fingir que os irmãos estão atentos. Tem mais... Quando você lê isso, você fala assim, o salmista era muito soberbo. Tenho mais conhecimento do que os meus mestres. Se eu parar aí, o camarada está dizendo assim, eu sou o bom. Sabe como é que é? Eu sou o bom, eu sei tudo. Se você parar aí, você vai pensar, o salmista é muito soberbo, que camarada, hein? Não, ele não está falando isso. Ele está mostrando uma realidade. Qual a realidade? Porque ele faz o quê? Medita em alguns dos teus testemunhos. É assim que está escrito? Nos teus testemunhos. Ele vai explicar isso lá no versículo de número 105. E esse versículo eu tenho certeza que todo mundo conhece. Em algumas versões, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse versículo todo mundo sabe de cor e salteado desde pequenininho, né? Mas esse versículo que todo mundo sabe de cor desde pequenininho, muitas das vezes é esquecido no nosso dia a dia. O que é uma lâmpada? Sim, é um objeto, sim. Mas o que ela faz? Agora sim, melhorei a pergunta. Mas a palavra de Deus nunca se queima.
O que é uma lâmpada? Qual a função da lâmpada? Emitir luz, clarear o ambiente. Não é isso aí? Isso é a função da luz. Emitir luz para o meu caminho. Quando eu leio esse versículo, vê se você consegue entender o que eu vou dizer. Isso significa que sem a palavra de Deus, o meu caminho está o quê? Escuro, né? Pastor, mas espera aí, eu sou um servo do Senhor. A luz de Cristo habita em mim. Não é isso que você aprendeu? Eu aprendi? Sim, é. Deus habita em mim. Né? Ele está em mim, a luz de Cristo está em mim. Ótimo. Mas se você pegar essa lâmpada acesa e meter debaixo de uma cama, por exemplo, ou numa gaveta fechada, para que ela vai servir? Depende de onde você coloca essa lâmpada. Tá vendo? Você pode ter uma lâmpada acesa no seu ambiente de casa, mas se você fechar ela com algum objeto, você fica na escuridão. Ela está lá acesa, está ali para fazer seu papel, clarear o ambiente, trazer luz para o seu dia. Mas se você fecha ela com alguma coisa, você passa a estar na escuridão, não é verdade? Você tem a luz, mas você não permite que ela clareie. Não fazemos muitas das vezes isso, irmãos? Pensa um pouquinho comigo. Quando nós nos afastamos de Cristo para a nossa vida de pecado, pastor, mas é tão difícil, eu concordo contigo. Mas eu peco, sim, eu também peco. Também peco, eu. O que nós estamos fazendo quando isso acontece? Nós estamos pegando a luz de Cristo e tapando ela com alguma coisa. E ela não pode clarear. Então o salmista está dizendo aí, está explicando para você o seguinte, que você e eu, que precisa de discernir as coisas que estão ao nosso redor, ou ter a percepção, por isso a palavra perceber, a percepção das coisas que estão ao nosso redor e tomar ou avaliar aquilo e tomar uma decisão de bom senso, com boa clareza. Você precisa que o teu eu seja eliminado e que o eu de Cristo venha florescer. Pastor, mas isso é meio complicado. Você concorda, é difícil, mas não é impossível. Porque se você permitir que a luz de Cristo traga clareza aos seus olhos, você vê tudo. Não pelos teus olhos em si, mas pelos olhos de Cristo. Porque é a luz. É a luz de Cristo agindo nas nossas vidas. E por que é difícil? Por que é difícil permitir que a luz de Cristo clareie toda a minha vida? Por que é difícil? Eu tenho certeza que você já chegou a essa conclusão na sua cabeça. Porque quem vai para a luz, vai e as suas obras são o quê? Manifestas. Mas quem não vai para a luz, não vai para que as suas obras, o quê? Não sejam manifestas. Lembra lá de João? João falando isso? Pois é. Nós muitas das vezes não queremos ir à luz de Cristo ou deixar ela clarear o meu ambiente, porque ela vai me apontar, vai me mostrar bem nitidamente quem eu sou, os meus pecados. E diga-se de passagem, você não gosta de olhar isso. Você não gosta. Ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Alguém gosta? Ninguém gosta. Mas é necessário, porque inclusive, como nós lemos na Bíblia, Deus repreende, corrige aquele quem Ele ama. Mas para que isso aconteça, é necessário eu me deparar com esta realidade, ter a inteligência, o bom senso de permitir que a clareza, a luz mostre quem eu sou, como sou e o que tem que ser consertado. Então Salomão está dizendo para você exatamente isso. Conhecimento é isso. Aliás, discernimento é isso. É você olhar não com os teus olhos, tomar a decisão pautada naquilo que Cristo está lhe mostrando
Cristo está apresentando para você. E para concluir, conhecimento. O conhecimento ou discernimento é compreender, como eu falei, né? Por meio da razão ou pela experiência. Vamos nos ajudar a entender isso lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 12, aonde Salomão escreve uma coisa interessante. Veja aí. A sabedoria oferece o quê? Proteção. Aí ele dá um exemplo. Tal como o dinheiro. Né? Tal como o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta. A sabedoria preserva a vida de quem a possui. É razão isso. Isso é razão. É racional. Aquele que busca o conhecimento, aquele que medita no conhecimento, ele tem vida. Eu estava ouvindo um pastor pregar esses dias, eu achei uma coisa interessante. Né? Ele estava dizendo o seguinte: às vezes nós somos culpados por abreviar o tempo de nossas vidas aqui na Terra. Sabia dessa? Ele estava falando. Nunca tinha pensado nisso. Eu falei, gente, é verdade. Ele deu até um exemplo. Vós filhos, né? Quando ele fala dos filhos, obedecei, honra os pais, para que se prolongue os dias na Terra. Se prolongue quer dizer o quê? Aumente, né? Aumente. Então tem gente aí, por exemplo, que tem os seus dias curtos ou encurtados, porque não obedece aos pais, não respeita os pais. Olha o conhecimento dentro da casa como faz falta. Olha a sabedoria. Olha o discernimento. Então veja, muitas das vezes nossa casa, nossa família, está faltando o quê? Sabedoria, para que ela possa preservar a minha vida. Sabedoria em todos os aspectos, espiritual e até físico, material. Quantas pessoas aí cometem suicídio por entrar em desespero, por isso ou por aquilo? Falta de sabedoria, falta de conhecimento, falta de razão. Pare para pensar, pare para meditar, pare para compreender. Porque às vezes nós estamos pensando de maneira errada e agindo de maneira errada e fazendo exatamente o contrário do que a sabedoria está dizendo para que eu venha fazer. E a minha vida então é abreviada, é encurtada. Vai que você conseguiria viver até os seus 127 anos e 2 meses e 1 dia. Vamos supor que você conseguisse. E aí, de repente, morre aos 30. O que houve? Deus chamou, ainda joga a culpa em Deus. Não chamou nada, de repente você que se abreviou. Fez o que não devia. Deus chamou ele à sua presença. Aí, se fosse possível, né? Vou aqui fantasiar um pouquinho, me permita aqui, né? Aí chega lá no céu, Senhor, o Senhor me chamou. Eu chamei droga nenhuma, meu filho. Você veio porque quis antes do tempo. Você ainda tinha muito para fazer lá na terra. Mas já que veio, né? Já que veio. E pior são aqueles que vão sem estar preparado. Eu não chamei, já que você veio e não está preparado, vai para o inferno. Vai para o inferno mais cedo. Olha a situação. Filipenses 1, 9 a 11, e a gente conclui aqui. Olha só que coisa interessante. Esta é a minha oração, diz Paulo, para aquela igreja, a igreja de Filipos, que é também para nós. Ele diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente. Olha que coisa interessante. A falta de conhecimento, de sabedoria, de compreensão gera falta de amor. Porque olha só o que ele está dizendo. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Continua ele dizendo, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis, até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo,
para a glória e louvor de Deus. Acompanhe de novo comigo o versículo. Olha novamente o versículo 9. Esta é minha oração, ou seja, este é o desejo de Paulo para a sua igreja. O que ele quer? Que o amor nosso aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Ele quer que isso cresça na minha e na sua vida. É uma coisa que puxa e está atrelada à outra. Sem conhecimento, sem percepção, não tem nada, tem destruição, lembra, já vimos isso, e assim o amor se desfaz, o amor pelo conhecimento, o amor pela palavra se desfaz, o amor a Deus se desfaz e, consequentemente, o amor um pelos outros. É consequência. Então ele diz, no versículo 10, o primeiro objetivo que ele quer que você entenda, que isso aconteça com o aumento do conhecimento. Para fazer o quê? Discernir o que é melhor. O que é melhor? Isso ou aquilo? O que é melhor? Falar ou ficar quieto? O que é melhor? Não fazer ou fazer? O que é melhor? Ir ou não ir? O que é melhor? Muitas das vezes nós encontramos famílias destroçadas porque alguém não soube entender que era melhor naquela hora ficar calado. Não tem conhecimento, não tem discernimento, não tem compreensão, não tem visão, não tem sabedoria. Abre a boca e fala. Fala o que não deveria, na hora que não deveria, aquilo que não deveria falar, destrói a casa. Ou ao contrário. Às vezes, no momento que deveria falar, fica calado. Mas quando saber? Como saber? Discernimento, conhecimento, capacidade de analisar o momento racionalmente. Então, o primeiro objetivo para que vocês saibam discernir o que é melhor. O segundo objetivo, a fim de que sermos puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Não é no só momento, mas até Cristo voltar. Ele quer que você, se ele está dizendo isso, é porque é possível, tá? Ele está dizendo o seguinte: olha, esse objetivo é para que vocês, enfim, sejam puros. Você pode ser totalmente puro? Pode, só querer. É difícil? Sim, por quê? Porque muitas das vezes nós não queremos, não buscamos o conhecimento, o discernimento, a razão de tomar as decisões certas na hora certa. Então a gente se torna, muitas das vezes, impuros durante nossa jornada aqui na Terra. E isso não é num dia, como ele também está dizendo, é até o dia de Cristo na Terra. E terceiro objetivo, ele coloca aí no versículo 11, cheios do fruto de justiça. Cheios. Não são alguns. Não é um ou dois. Não. É cheios do fruto da justiça. Você lembra qual é o fruto da justiça? Você sabe? Ou o fruto do Espírito também? Você lembra? Bondade, bondade, mansidão, temperança. Isso aí, você sabe tudo. Cheios do fruto. Do fruto, não é dos frutos, não. É do fruto. Então, muitas das vezes, dentro das nossas casas, falta compreensão, falta paciência, falta uma série de outras coisas. Perdão, porque está faltando o quê? Conhecimento, discernimento, sabedoria. Olha quanta coisa que nós deixamos passar. E aí as nossas mãos, em vez de produzir o fruto do Espírito, vão produzir o quê? Fruto da carne, porque não existe vazio de poder, de controle, não existe.
Se Cristo não consegue agir nas nossas vidas, porque eu não deixo, alguém vai agir. Quem vai agir? Eu. E a minha carne, quando age, ela produz o quê? Morte, dissensão, destruição, frutos da carne. O que nós vemos hoje, e muitos dos nossos lares aí fora, justamente é exatamente isso. Prostituição, imoralidade, lascívia, e assim por diante, frutos da carne. Porque o fruto do Espírito não consegue brotar daquela casa. Por que não consegue? Porque nós não temos o discernimento, o conhecimento. E isso tudo não é para você somente. Isso tudo, diz Paulo, conclui dizendo que este fruto venha por Cristo, por meio de Cristo na sua vida, da ação de Cristo em sua vida, para a glória de quem? E aí a gente fecha. Será que na nossa casa, você, a sua família, pode ser vista como um lar que glorifica a Deus? Basta um tolo e a coisa vai ficar difícil. Basta um tolo para que complique toda aquela casa. Por quê? Como lemos lá em Salomão falando, que o sábio, quando ele anda com o tolo, lembra o texto? Sábio, tolo, igual a tolo. Sábio com sábio, igual a sábio. Então os nossos lares, e muitas das vezes, falta o sábio. E onde está esse sábio? Em mim. Em você, não é no outro não, tá? Pelo amor de Deus. Tem gente que sai da igreja e fala assim, poxa, fulano perdeu essa mensagem, devia ter ouvido essa mensagem. Não devia não, é você que não ouviu. Você que jogou para o outro. É você, o responsável pela casa. É você, o responsável para que aquela casa seja realmente uma casa, como nós falamos, uma família composta por membros cheios de sabedoria. Que Deus possa te abençoar a entender isso. Com sabedoria se constrói a casa. Com discernimento ou inteligência se consolida ou se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos enchem-se de o que é precioso e agradável. Que Deus possa abençoar a cada lar aqui, a cada família nesta noite. Vamos cantar? Depois vamos orar. E depois de orar, vamos dar posse aos nossos irmãos que foram eleitos hoje pela manhã.